Olá turma, tudo tranquilo? Aqui professor Anderson Marques, vamos para mais uma videoaula. Vamos encerrar então a geopolítica do continente africano, falando sobre conflitos no chifre da África e fechando com uma geral sobre os principais problemas da atualidade, ok? Turma, chifre da África é essa região aqui. Vocês podem ver que esse mapa não bate assim 100% com esse, por quê? Porque para alguns autores, Uganda e Quênia fazem parte do chifre da África. Para a maioria dos autores, como é o caso desse mapinha aqui, o chifre da África é composto por Somália, Eritreia, Etiópia, Djibouti. A Eritreia seria esse país aqui em cima. Ok? Chifre como um chifre de rinoceronte, aquele chifre que tem na testa. Tá? Imagina esse aqui como um perfil de um ser humano olhando para cá, nessa direção, nariz, boca, olho e tal. O chifre aqui na testa, ó. Enfim, nesse lugar aqui, um dos países mais problemáticos é a Somália. Turma, a Somália é um país muito pobre, localizado no chifre da África, com saída para o mar. Este país aqui, ele é um país cujo nível, o padrão de vida é muito problemático. O IDH dos caras não chega nem a 4 hoje. Eu tenho aqui um IDH de 2012, coisa de 8 anos atrás, que não chegava nem a 0,3, ou seja, qualquer IDH na faixa de abaixo de 0,400 é baixíssimo, certo? O idioma falado no lugar é o árabe e o somali, que é o nativo. O árabe chegou com a expansão do Império Turco Otomano no passado, mas também se fala o italiano lá e o inglês por conta de colonização no passado, certo? Bom, nesse lugar, nesse país, nós temos uma série de conflitos que tornam a Somália hoje uma verdadeira concha de retalhos, e é sobre isso que a gente vai falar. Uma curiosidade, a cotação da moeda lá do xelim somaliano, no dia que eu fiz a pesquisa, e isso há mais ou menos uns 5 dias atrás, cada xelim somaliano valia 0,0087 real. Quer dizer, menos do que um fragmento de centavos. Menos do que 1 centavo. Então, a situação desse país aqui é muito complicada. Mas por quê? Sobretudo por conta dos inúmeros conflitos nos quais esse país esteve envolvido ao longo dos tempos. Vamos lá. Olha só. No norte da Somália, na época da colonização, era a Inglaterra que mandava. O leste, aqui com saída para o mar, eram os italianos. E aí, na década de 1960, grupos locais se juntaram, expulsaram os dois e unificaram o território em torno de um só estado independente. Em 69, esse tiozão aqui, o Mohamed Siad Barre, ele assume o poder por meio de um golpe de estado. É um militar, como vocês veem na farda dele. E este camarada mudou os rumos da história da Somália. Por quê? Porque na medida que ele consegue uma certa unidade territorial em torno de si, ele quer expandir os seus limites territoriais na direção da Etiópia. E ele ataca esse estado aqui, o estado de Ogaden, que é etíope, mas de maioria somali. Maioria étnica que é da Somália. E aí, galera, isso mudou tudo. Por quê? Porque no começo da guerra, década de 70, a Somália tinha apoio da União Soviética. Até tinha um modelo socialista de governo por lá. Só que a Etiópia também tinha. E no momento em que a Somália ataca a Etiópia, os soviéticos rompem com a Somália para dar apoio para a Etiópia. Em 77, então, houve esse ataque, houve a ruptura. Em 78, com a ajuda soviética, a Etiópia recupera o estado de Ogaden, isso foi chamado de Guerra de Ogaden, tá? E aí o governo do Siad Barre passou por uma séria instabilidade, porque quando você perde uma guerra, você perde poder também. E aí os adversários internos, os supostos adversários, né, eles se organizam e tentam tirar proveito desta fraqueza aí. Então a Somália entra, a partir de então, numa crise política, militar e ideológica, que foi muito agravada pela crise econômica que sempre vem depois de uma guerra.
sempre ou quase sempre, né, para os que estão envolvidos na guerra. Com uma guerra você tem que direcionar suprimento para quem está na guerra. Os recursos que muitas vezes serviriam para infraestrutura, para melhoria de saneamento, para melhoria da questão energética, tem que ser destinado para a guerra ou guardado para a guerra, porque nunca se sabe quando vai precisar de forma urgente lá na frente. Então, guerra é um problema muito sério, sem contar na questão sanitária que vem, na questão das mortes, enfim, perda de mão de obra, falta de investimento. Ninguém vai querer investir em um país que está em guerra. Depois de 10 anos de conflito, houve então um acordo de paz, uma retomada diplomática, mas aí os dissidentes passam a ser perseguidos dentro da Somália e os clãs então se revoltam e aí a Somália vira uma verdadeira concha de retalhos a partir daqui. E essa concha de retalho está pontuada nisso que vocês estão vendo aí, ó. Por exemplo, essa região rosa, chamada de Somalilândia, ela é uma região que hoje é autoproclamada independente, embora não exista reconhecimento internacional. O mundo reconhece a Somalilândia como território da Somália, mas o poder central não tem autoridade sobre ela. Nessa parte azul clara é a Puntlândia, porque tem a ponta do chifre aqui, ó. Também é um estado autônomo. No amarelo, lá embaixo, tem a Jublândia. Também é um estado que declarou autonomia, mas tem uma certa associação e reconhecimento com o governo central. Okay? O laranja, essa região é chamada de Somália do Sudoeste, também tem autonomia, embora aceite a autoridade do governo central. Sempre lembrando, governo autônomo é aquele que, apesar de fazer parte de uma federação maior, pode gerir recursos, gerir vida política, essa coisa toda. Ok? Na parte violeta, aqui, que é uma fragmentação da região número 6 aí, chamada de Galmudug, também existe uma autonomia declarada. Aí geralmente é o clã local, a maioria étnica local que domina de fato o lugar. A parte azul escura, essa parte de fato é o governo reconhecido internacionalmente que governa. Certo? E por fim a parte cinza é uma região sem governo e por ser sem governo, o Al-Shabaab, que é um grupo terrorista que está lá, que inclusive tem vínculo com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, enfim. Este grupo é quem domina essa região. E isso traz a presença norte-americana para a Somália, combatendo esse terrorismo aí. Ok? Avançando então. Os rebeldes do general Mohamed Farah Aidid apoderaram-se de Mogadíscio. Mogadíscio é a capital. Aí rolou uma guerra civil entre os partidários dos chefes de guerra. Essa fragmentação não foi à toa, lógico que clãs diferentes lutaram cada qual pelo território onde estavam inseridos. Okay? De 91 a 95, em função desse combate, gerou-se muita fome, propagou-se muita miséria, e aí este combate, a fome, a miséria, a melhoria do país, passa a ser prioridade para os Estados Unidos e para a comunidade internacional. Só que aí, galera, cada vez que os Estados Unidos se metem num desses conflitos, as intenções norte-americanas elas sempre ficam assim, meio que obscuras. E aí muitos somalis acusam os americanos de querer dominar a entradinha aqui para o Mar Vermelho, por aqui, ó, é a entrada para chegar no canal de Suez lá em cima, enfim, dominar fluxo de navegação, estabelecer base militar. Não tem base militar dos americanos aqui. São as intenções que sempre são questionadas. Ok? A partir de 2005, a partir do ano 2005, insurgentes, rebeldes, forças armadas do Quênia, aqui embaixo, da Etiópia, aqui do lado, também começam a influenciar dentro dos Estados Unidos. Então eu já tinha os Estados Unidos, dentro da Somália, perdão. Eu já tinha os Estados Unidos, eu já tinha a União Soviética, e aí de repente países africanos ali em volta também, como Quênia e Etiópia, passam a apoiar grupos lá dentro contra o próprio Estado, contra o próprio governo estabelecido. De 91 a 2006, não existia um governo nacional permanente na Somália, ninguém era reconhecido, embora hoje esse reconhecimento também não é lá essas coisas, mas pelo menos atualmente tem um presidente chamado Mohamed Abdullahi Farmajo
E este cara tem reconhecimento da comunidade internacional, e aí existem ajudas externas no sentido de consolidar esse cara no poder e melhorar a condição de vida na Somália. Só que a desobediência civil, a desobediência dos clãs, esses territórios autônomos meio que inviabilizam o governo do Abdullahi, perdão. Na Somalândia, aqui em cima, no rosa, existe um movimento separatista, como eu li aqui, ó, nessa espécie de texto à parte. E esses caras nem aceitam nada que tenha a ver com o Estado somali constituído. Nem organismos oficiais, nem Força Armada, nem polícia. Eles mesmos lá, eles mesmos se comportam como de fato fosse um Estado. E galera, essa instabilidade toda criou condições então para que surgisse uma atividade econômica paralela na Somália, que são os piratas somalis, os temidos piratas somalis. Na medida em que o canal de Suez foi construído aqui, o fluxo, sobretudo do Golfo Pérsico na direção da Europa, aumentou muito o movimento de navios nessa região aqui, ó. E como a Somália está com a saída para o litoral, esses camaradas, que geralmente são pobres, sem perspectiva, enfim, eles se lançam em aventuras dentro do mar para saquear, sequestrar pessoas que estão nesse navio e saquear os próprios navios. Muitas vezes organizações criminosas maiores financiam esses caras, armam eles, mas como você consegue observar pelas roupas que eles usam, são pessoas pobres, miseráveis, que muitas vezes são usadas. A instabilidade do poder na Somália e o grande fluxo de navios cargueiros em sua costa criou condição então criou condições para que esses piratas começassem a agir por lá. E aí, estes ataques, eles acontecem às vezes próximo do litoral, mas muitas vezes distante no Oceano Índico. Por quê? Porque dificulta para a Guarda Civil chegar até lá. O que tem feito com que os próprios navios comecem a se armar para lidar com esses ataques de piratas. Eles buscam, então, recompensa em função de sequestros, resgates, né? Eles buscam saquear esses navios e esses gastos com segurança que as empresas de transporte que utilizam esses navios têm que fazer, acaba refletindo em prejuízos anuais de milhões de dólares. Estes prejuízos podem ser com gastos com combustíveis, desviando de rotas de ataque de piratas, pode ser com seguros ou com contratação de segurança, com o frete que fica mais caro porque a região é de risco. E uma cooperação internacional tem atacado aí esses grupos, reduzido esses sequestros, mas continua acontecendo. Não é que não acontece, talvez aconteça menos. Se você chamar no YouTube, você vai ver uma série de situações onde esses caras levam tiro, né? Os barquinhos deles são afundados. Mas se a atividade continua, é porque ela continua tendo algum tipo de renda, né? Dando certo para alguns. Ok? Vamos à Etiópia. A Etiópia é um país tão pobre quanto a Somália, só que muito mais populoso. 109 milhões de habitantes, isso em 2018. O IDH da Etiópia é um pouquinho maior que o da Somália, só um pouquinho. A religião lá tem uma certa fragmentação entre os cristãos, que são divididos basicamente entre ortodoxos e protestantes, mas tem muitos islâmicos, mais de um terço da população, ainda tem crenças tradicionais locais. Okay? O que chama a atenção na Etiópia é que em alguns lugares, algumas pessoas elas têm a capacidade de se declararem sem religião e sem medo de sofrer retaliação, coisa que é muito complicado na África, certo? Ou nesse mundo aí onde o islamismo ele é representativo. Então 0,2% se declaram sem religião. A esperança de vida a nascer lá é muito baixa, a mortalidade infantil ainda é muito alta. Enfim, vamos à geopolítica da Somália. Da Etiópia, perdão. A Etiópia está aqui dentro, ó, do lado da Somália, certo? Isso era para ser uma colônia italiana, só que os etíopes se organizaram e expulsaram os italianos rapidamente.
O domínio italiano ali dentro ficou de 36 a 43, um domínio assim, ele nem tem tempo para se consolidar, certo? E o que aconteceu lá foi que este cara aqui, o Mengistu Haile Mariam, ele virou chefe de Estado da República Democrática Popular da Etiópia independente em 74, quando ele consegue tomar o poder e funda um Estado socialista ali dentro, como era o caso da Somália também. Lembra que eu falei que na guerra da Somália com a Etiópia, os soviéticos optaram por ficar do lado da Etiópia, por ficarem do lado da Etiópia? Então tinha apoio dos dois lados. Em 77, durante a guerra de Ogaden, aquela aqui, ó, contra a Somália, os etíopes receberam o apoio soviético e venceram. Aí você vai dizer assim, nossa, que bom, quer dizer que a Etiópia derrotou a Itália, derrotou a Somália, nunca perdeu uma guerra. É errado, galera. A Eritreia era território etíope, era a saída para o mar que a Etiópia tinha, e a Eritreia conseguiu derrotar a Etiópia e conquistar a independência lá. Em 98, etíopes e eritreus voltam a guerrear, etíopes da Etiópia, eritreus da Eritreia, voltam a guerrear por territórios na fronteira, e enfim, até que chega um ponto que eles fazem um acordo de paz e acaba essa encrenca toda. Como é que é a situação atual da Etiópia? Escassez de recursos agrícolas por conta de que ainda está no deserto do Saara, certo? Um pedacinho de território mais ao sul é Sahel, mas Sahel é clima semiárido, tipo o sertão do Nordeste nosso. A água é um grande problema. Problema este agravado por construção de hidrelétricas como essa aqui, que armazena água e o fluxo do rio que passa é menor ainda. Tá? Lá dentro existem conflitos étnicos, sobretudo entre as etnias Somali e Oromo. Somali nessa região de cá, perdão, Oromo nessa região de cá. Eu já mostro para vocês o infográfico. Problemas entre muçulmanos e cristãos aqui dentro. Os muçulmanos são mais de um terço, os cristãos são mais da metade. Com a segunda maior população do continente, importantes obras de infraestrutura ou programadas estão em execução, o que torna a Etiópia um país que tem experimentado um certo desenvolvimento para a lógica regional africana. E aí, com esses anos de crescimento econômico em relação a si próprio, sempre é bom falar disso, em relação a si próprio, um país que cresce 1, se crescer 100% passa para 2, é muito pouco ainda. Mas enfim, a Etiópia, por conta desses crescimentos, já é considerada a China da África. Olha que beleza, China da África. Qual é o panorama atual africano? Vamos lá. O continente ele tem a imensa maioria de seus países já independentes, a exceção é a Saara Ocidental, que é dominada pelo Marrocos. Aí tem um conflito separatista lá dos Saharauis que querem reconhecimento e independência. Enfim, os Marrocos não permitem por conta da extensa quantidade de fosfato que existe nesse lugar, ok? Aí os Saharauis eles são confinados aqui no interior do Saara, sem ter acesso para o mar, porque esse acesso é controlado por Marrocos. Imagina a maldade com esse povo. Conflitos étnicos, territoriais, religiosos, existem em vários países, com destaque o Sudão do Sul, a Nigéria, Ruanda, que foram os que eu aprofundei um pouco mais com vocês. Mas se fôssemos falar de cada conflito que existe aqui, a gente ia ficar o ano inteiro falando só de África. Revoluções recentes no norte da África, na África Branca, lembra? Tunísia, Líbia, Egito, Argélia, Marrocos, chegou no Oriente Médio, Síria, mas com destaque no caso aqui para a Tunísia, que foi onde começou, para o Egito, que foi para onde se espalhou com mais força, e para a Líbia, que é onde eles mataram o Muammar Gaddafi, a OTAN, enfim, aquela coisa toda. Certo? Você vai dizer assim, professor, mas na Síria? Bom, a Síria já não é mais África, né? Marrocos não permite a independência do Saara Ocidental, foi o que eu falei. Expansão do islamismo na África Negra ou África Subsaariana. E esse islamismo, quando chega lá, ele tem algumas características de um islamismo muito radical. Por exemplo, com os Alsa Fulani na Nigéria perseguindo os Ibos, introduzindo a questão religiosa.
Sudão, aqui lutando historicamente contra o Sudão do Sul, que são de maiorias cristãos, e assim por diante, são de maioria de cristãos. Presença neocolonial de europeus e dos Estados Unidos e da China, pessoal. Porque a China virou o grande investidor na África. Aliás, a China é o grande investidor no mundo, né? E aí os países em que a China tem uma presença importante é Angola, Nigéria, Quênia, Burundi, África do Sul, Egito, Zâmbia, Malau e Etiópia, sempre buscando recursos naturais desses países. Só que no caso da China, não é aquela parceria em que a China interfere na política, busca só vantagem para o seu lado. A China realmente tem gerado algum nível de desenvolvimento em alguns países aí com o seu dinheiro, ok? E o continente passa por uma incessante busca de aprofundamento, de integração, e a União Africana é o grande exemplo disso. A proposta é similar à da União Europeia. Agora, lógico que para a lógica africana isso vai demorar muito mais do que 50 anos, como foi na União Europeia. Certo? Então é isso, galera. Por parte da África, eu acho que a gente esgotou os principais assuntos, ok? Grande abraço, então, e até a próxima videoaula.